Vamos começar, beleza? Pessoal, nosso assunto de hoje é tecido adiposo, tá? E aí eu tentei fazer aqui uma brincadeira chamando gordos e gordas. Vamos lá, meus gordinhos, minhas gordinhas, assim como eu, estamos acima do peso e a gente vai tentar entender esses processos que acontecem no nosso corpo, né? E como é que esse tecido adiposo está envolvido entre o tecido conjuntivo, tá bom? Então vamos lá, o que é que nós vamos estudar hoje? O que é que nós vamos falar hoje? Então nós vamos começar falando sobre o tecido adiposo, principalmente um pouco da história da arte, na gordura, né, dentro da história da arte, né? Caracterizar esse tecido adiposo, tá? Defini-lo, tá? Caracterizando, definindo quais são os tipos de tecido adiposo, onde é que eles são encontrados, e falaremos um pouco da aplicação clínica, em emergências clínicas, né, em urgências, de politraumatismos, que podem causar embolia gordurosa. Não só de politraumatismo, mas de outras embolias gordurosas também, tá certo? Então, eu peço para que vocês fiquem comigo, não me abandonem, e vamos lá, vamos embora. Vamos acompanhando aqui a nossa aula. Relembrando o que nós vimos até agora, né, sabemos que a classificação do tecido conjuntivo, ele é classificado em tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser classificado como frouxo e denso. O denso, por sua vez, se bifurca, se classificando novamente em modelado e não modelado. Já temos aulas aqui no canal, e quem se interessar pode acessar aqui as aulas posteriores, né? Na verdade, anteriores. E aí, nós estamos agora em tecido conjuntivo de propriedades especiais, né? Então, na aula passada, nós vimos tecido conjuntivo sanguíneo, né? Que é o tecido de transporte e nutrição. E nessa aula de hoje, veremos tecido adiposo, ok? Depois, continuaremos com tecido cartilaginoso e ósseo, tá bom? Bom, o que é o tecido adiposo? Eu queria que vocês imaginassem comigo agora, fizessem uma breve viagem, né? Imaginando um plástico bolha. Aquele plástico anti-estresse, né? Que você pega o plástico e você começa a estourar as bolinhas. Tec, 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 não para mais. Estourando bolinha, né? Então, o tecido adiposo, com aquelas células grandes, cheias de gorduras, nada mais são do que plásticos bolhas. Ih, viajei, né? Mas é legal isso, por quê? Porque o tecido adiposo, ele com as suas células adipócitos, né, que são células adipócitos, tá? Ele tem essas vesículas repletas de lipídios, tá? E eles podem, naturalmente, estourar, né? Estourar e causar casos de embolia, né, que nós veremos a seguir. Mas o fato não é esse. Não vamos pensar que o tecido vai estourar. Mas, fazendo essa analogia, né, entre o plástico bolha e o tecido adiposo, é bem pertinente, né, porque nós temos esses vacúolos, né, essas bolhas de gordura muito avantajadas nessas células que acabam por espremer, cresceram tanto, que acabam por espremer nas paredes da membrana plasmática todas as outras organelas. Todas as outras organelas acabam sendo espremidas e ficando imprensadinhas ali nas paredes da membrana plasmática. Então, essas células, os adipócitos, têm núcleo? Tem organelas? Tem, que vocês viram na biologia celular. Tem tudo, tá? E esse tecido adiposo, ele está imerso em uma matriz não amorfa, não é uma matriz fluida. É uma matriz com redes de colágeno, rede de fibrina, que é própria do tecido conjuntivo, propriamente dito, né? Então, essa matriz com colágeno, elastina, ela pode estar presente na pele. Então, a nossa pele, ela é repleta também de camadas de tecido adiposo. Por isso que nós ficamos rechonchudinhos, meus amigos. Por isso que nós ficamos gordinhos, tá? E esse tecido, ele é um tecido vascularizado, porque o tecido conjuntivo, ele é um tecido vascularizado. O próprio vaso sanguíneo, né, o próprio tecido que corre do vaso sanguíneo, né, que é o tecido sanguíneo, é um vascular, é um vaso sanguíneo, né?
Então, o tecido conjuntivo nada mais é do que também um tecido, né, o tecido adiposo, assim como um tecido conjuntivo, nada mais é do que um tecido vascularizado também, ok? Então, imagina aí um plástico bolha com células, que são aquelas células que a gente acaba estourando, né? Que são os adipócitos. Então, já começamos a pegar o nome, adipócitos, tá? Que são essas células. E imersas nessa matriz de colágeno, tá bom? Então, vamos lá. Retomando um pouco da história, né? E revendo aí, né? Como é que esse tecido adiposo, né? Ele foi bem representado historicamente, né? Traremos um pouco da história da arte. Professor, história da arte em histologia. Sim, história da arte em histologia. Vamos dar uma contextualizada, uma breve contextualizada. Começando pelo período Paleolítico Superior. Danada isso, hein, professor? Pré-história. Pré-história, sendo que a pré-história é mais recente, tá? Nesse período paleolítico, ou chamado também de Idade da Pedra Lascada, nós temos humanos vivendo em cavernas, tá? Esses humanos vivendo em cavernas, justamente porque o mundo passava por um período glacial, né? Então eles precisavam, né, de estruturas para poder se protegerem contra o frio, né? E, inclusive, a caça, né, e a retirada da pele, junto com pedaços, né, da gordura do animal, servia para agasalhar, né, esses indivíduos, esses humanos pré-históricos, ok? Então, nesse período da glaciação, humanos vivendo em caverna, o que é que podia dar? O que é que podia dar? Filho. Não, não só filho, porque não tem televisão. Não, não é só filho, né? Mas, principalmente, pinturas rupestres, pinturas na parede e escultura, tá? E uma das principais esculturas nesse período, né, que foi um período de fabricação de instrumentos a partir da pedra talhada, pedra lascada, né, são estruturas estatutárias, são pequenas estátuas, tá, que representavam animais, representavam mulheres, tá, representavam mulheres. E aí nós temos, lá na pré-história, nesse período paleolítico, uma escultura muito bem conhecida, esculpida, né, por volta aí de 20 mil anos antes de Cristo, né, a estátua media 11 centímetros, aproximadamente 11 centímetros, que é a Vênus. A Vênus, para quem não conhece, é justamente a deusa, né, mitológica, né, que traz essa representação de fertilidade. E essa estátua, ela tinha esse aspecto rechuchudo, esse aspecto gordinho, tá? Então, ela foi encontrada na Áustria, tá? E aí foi chamada de Vênus de uma cidade, né, próximo à Áustria, que é justamente deixa eu só pegar a fila aqui, porque eu não sei ler esse nome aqui, mas eu vou tentar. O Willendorf. Acho que é isso. Willendorf. Se estiver errado, alguém me corrija, por favor. Mas na Áustria, né? Então, a Vênus de Willendorf, né? Olha, nome bonito, né? Então, a escultura representava uma mulher, uma deusa da fertilidade, com os seios fartos e com o ventre hipertrofiado, com esse ventre, né? Com esse quadril largo. Então, representava para aqueles humanos daquela época um potencial de fertilidade. E nada mais porque existia justamente esse acúmulo de tecido adiposo. Vamos mais um pouquinho na história, pulamos agora para o Renascimento, um pouco da história da arte. Renascimento, né? Então, no período renascentista, nós temos um padrão de beleza em que as mulheres eram extravagantes, né? Então, elas excessivamente, o seu peso estava relacionado e as suas curvas estavam relacionadas à riqueza, à vida ociosa, o acesso ao alimento, né? O acesso ao recurso, né? Então, em que muitas outras pessoas plebeias não podiam ter esse acesso e, por isso, representavam, né, essa magreza. Né? Então, retomando aí, né, esse período do Renascimento, né, a gente tem essas formas mais avantajadas de mulheres gordinhas e faces coradas em pinturas renascentistas. Tá? Então, a gente tem, novamente, né, uma pintura, nesse caso, que é o Nascimento de Vênus, né, em 1483, aproximadamente, o pintor Sandro Botticelli, estou fazendo a filinha aqui, né, ele apresenta a concepção de beleza do Renascimento, que traz
as proporções corporais avantajadas, simétricas, porém com o equilíbrio dessas formas. Então, traz para a história, né, traz para a história da arte e para essa concepção de tecido adiposo as curvas das mulheres, porque retratava nessa tendência ao equilíbrio dessas formas, tá? Então, tem uma obra muito, muito bela, que é a obra do Nascimento de Vênus, tá? Então, no período renascentista. Vamos mais para frente e sair um pouco dessa história da arte e entrar na parte propriamente dita do tecido adiposo. Né? Pulamos para o Barroco, né? Que é logo após o Renascimento. Então, no Barroco, a pintura e a escultura, ela mantém a verossimilhança. Então, ela mantém as proporções reais. Então, ela se preocupa com a realidade da imagem, muito mais do que no período do Renascimento. Isso quer dizer que ele vai representar muito mais avantajadas as mulheres, né? Então, sempre as mulheres eram pintadas, né? Então, elas eram pintadas como um padrão de beleza rechonchudo, né? Então, um dos pintores famosos, ele, né, que é o pintor Peter Paul Rubens, na minha filhinha aqui na minha cola, né, de 1577 a 1640, né? Ele valorizava essa tensão e profundidade dessas formas, né? E aí ele realizou amplos trabalhos artísticos, né, para vários reis, e principalmente evidenciando esses corpos femininos voluptuosos, tá? Então, nós temos várias obras desse artista, né, que ele evidenciava esse volume, que era um sinal, assim como no Renascimento, que era um sinal de riqueza, né, era um sinal de status social, apresentar essa beleza. Ainda no Barroco, nós temos a Vênus no espelho, ainda a deusa da fertilidade, ok? Então, a Vênus no espelho, ela tem possivelmente seu filho, né, que ela é uma deusa, tem um filho que é o Cupido, e o Cupido, ele segura um espelho, né, com 8 lados, né, octaédrico, né, que eu acho que é esse o nome, né? Minhas noções geométricas e matemáticas estão péssimas, né? Então, ele segura esse espelho enquanto a deusa se olha nesse espelho e percebe essa beleza que ela tem, né? Então, apenas um fino véu recobre o corpo dessa Vênus, mostrando mais ainda essa sensualidade. A deusa da fertilidade, a deusa da prosperidade, né? Então, a gente tem mais uma vez, esse aspecto rechonchudo e vigoroso nessa deusa, a deusa Vênus, ok? Já chegando no período moderno, né, começamos a ter um impressionismo no século XIX. O impressionismo é uma corrente que segue, né, uma corrente nova, a partir de jovens pintores, que eles começam a sair do clássico e neoclássico, trazendo também essas curvas, né, saindo das linhas, né, dessa quebra da linearidade e trazendo essas curvas e esse tecido adiposo, né, essa gordura, né, mais uma vez, em suas obras, né? Então, a luz, movimento, né, as pinceladas soltas, né, as curvas bem acentuadas, tornam-se os principais elementos desse período da pintura. Então, as telas eram pintadas ao ar livre e tinham muitas cores, né? Tinham muitas cores. Então, das obras clássicas nesse período do impressionismo é um francês, Pierre Auguste, né, que é o quadro de As Grandes Banhistas, em 1887, tá? Período aí em que viveu também o famoso Charles Darwin, se eu não me engano, né? Se eu estiver errado, alguém me corrija aqui, por favor. Então, há um flagrante, na verdade, dos tempos modernos, né? Onde a gente começa a ter a ascensão feminina da mulher, ganhando autonomia social, né? E esse cenário, nessa pintura, elas tomavam banho ao ar livre, seminuas ou completamente nuas, apresentando essas dobras cutâneas, né? Desse tecido adiposo, né? E do ponto de vista, né, de conquista, né, para fora do lar, né? Então elas ganhavam essa ascensão também. E se expunham de forma integral, ok? Beleza? E aí, já no século XX, nós temos um dos grandes atores aí, um dos grandes pintores, né, representantes, não atores, mas representantes da pintura, é o Botero. Esse Botero, nos séculos, né,
Então, na sua pintura, os personagens, além de dobras cutâneas, eles apresentam formatos de balões, tá? E uma das suas obras principais é a releitura do quadro da Mona Lisa, que ele chama de Mona Lisa, tá? Então, ele faz uma releitura, é até curioso vocês depois pesquisarem ou acompanharem meu Instagram, eu postei essas imagens, né, dessas pinturas. E aí ele acompanha colocando o quadro da Mona Lisa com uma cabeça bastante volumosa, né? E também é o corpo bastante volumoso. E também ele causa uma quebra de expectativa, justamente porque numa tela que ele traz uma bailarina completamente rechonchuda de forma grotesca, tá? Então é chamado a tela de Dançarinas no Bar, né? Então foi feita em 2001, é uma obra mais recente, que quebra essa expectativa, né, de uma mulher magra e traz essa expectativa, né, mais uma vez, que o espectador, né, aquele espectador da obra, ele vai esperar uma mulher magra, mas na verdade ele quer dar essa quebra de expectativa trazendo essa abordagem mais rechonchuda. Então, nos tempos atuais, gente, o que é que nós temos, né, para entrar na nossa querida aula de hoje? Então, nós temos uma revolução. Gordos e gordas, de forma não pejorativa, tá? Então, não estou fazendo gordofobia aqui, mas gordas e gordos trazem uma revolução na história da arte. Trazem uma revolução no pensamento crítico, no pensamento reflexivo, e por isso nós trazemos para essa aula aqui também. Então, por que não falar das modelos plus size, né? Então, as modelos plus size, elas são representação disso. E elas, atualmente, elas levantam não só essas modelos, mas pessoas, né, relevantam, né, que abraçam a causa dessas modelos também, né, assim como eu também abraço, levantam a bandeira em que a beleza existe em diferentes formas, né? Então, a gente tem a beleza não somente ligada às proporções do corpo, né, aos padrões de beleza magro, a magreza, tá? E a gente acaba entrando em processos patológicos, como bulimia, e aí vai, né? Mas também as cores, né? A diversidade de cores, de tons de pele, de feições, né? De tipos de cabelo, cabelo afro, cabelo cacheado, cabelo de todos os tipos, né? Formatos de corpos, né? Representando, assim, a diversidade do ser humano, né? E a força e a resistência, que tanto foi falado, né, no BBB, né, por Thelma e por a grande vencedora do BBB, né, e por Babu, né, que era um dos caras que eu torcia para que ele ganhasse também, né. Mas, infelizmente, né, a causa era feminina. Infelizmente, não. Felizmente, a causa era feminina, mas, infelizmente, ele não ganhou. Então, felizmente, a causa era feminina e por isso que a Thelma ganhou. Então, nós temos o quê? Então, fala aí, Babu, pra gente. O que danado é esse tecido adiposo? O que é esse tecido adiposo? Então, Babu aí pode dar um auxílio a gente, já que era o único gordinho e que ele se sentia na própria casa, se sentia aí como um excluído, né? Um excluído, né? Porque existia ele mesmo, relatos dele, né? Eu não vou nem parafraseá-lo aqui, porque eu não lembro exatamente como ele falou. Mas ele relatava, né, que se sentia excluído porque existiam corpos esculturais, existiam pessoas jovens, né? E ele era um cara mais velho, né? Então, todos esses aspectos eram importantes para a aceitação dele, né? Isso foi legal, né? Até mesmo porque trouxe essa representatividade não só do negro, mas também do gordinho, que estava na casa e que teve uma grande representação intelectual também. Ok? Então, não esquecemos, né, do pente do Babu, né, o pente afro, né, que é a força e a resistência. Então, vamos caracterizar, finalmente, esse tecido adiposo? Vamos lá? Deixa só o professor molhar a garganta. Bom, então, o tecido adiposo, ele caracteriza-se pela presença de células especializadas, como falei a vocês, que são células, né, que são os adipócitos. Esses adipócitos, eles são sustentados por uma trama, né, essas fibras reticulares e fibras colágenas também, que estão imersos aí, né, segurando esse tecido adiposo. E também ele é banhado por uma rede vascular. Então, ele é banhado por vasos sanguíneos, ok? Então, os adipócitos, eles se dividem em um indivíduo adulto. Eu estou pegando minha filazinha aqui. E o crescimento desse tecido se dá principalmente pelo acúmulo desse lipídio nessas células. Então, o que nós temos é uma célula que vai acumulando lipídio,
vai acumulando cada vez mais lipídio e vai ficando mais túrgida. Ok? Isso acontece durante o período embrionário, né? Mas trazendo aqui para o nosso aspecto, nós temos, por exemplo, tecido adiposo em todo o corpo, na pele, né? Então nós temos tecido epitelial, na derme, que é o tecido conjuntivo, nós temos bolhas, né, de adipócitos, tá? Bolhas de gordura, em meio a vasos sanguíneos, tá? E aí nós temos também nos seios, nos seios. Por isso que nas obras de arte, as mulheres, né, eram tão representadas com seios fartos, porque justamente representava tanto esse potencial reprodutor, né, da Vênus com a fertilidade, né, mas também por apresentar essa gordura, né, localizada na região dos seios. Então nós temos muitos adipócitos localizados na região dos seios, em meio às glândulas também, né, que nós vimos na aula de epitélio glandular, né? Então, quem ficou com dúvida entre epitélio glandular, dá uma olhada lá no canal sobre epitélio glandular, né? Então, nós temos como função preenchimento, reserva energética, protege contra choques mecânicos, protege contra o frio, é isolante térmico, tá? Protege órgãos, né? Então, ele acolchoa órgãos, né? E além de produzir calor. E a gente vai ver quais tipos desses tecidos têm essa função de geração de calor e armazenamento de energia, ok? Então vamos observar mais uma vez e viajar comigo nesse tecido adiposo, imaginando um plástico bolha, né? Então você imagina um plástico bolha e pega aí, né, barbantes vermelhos. Coloca teu plástico bolha estendido na mesa e coloca barbantes vermelhos entrelaçando esse plástico bolha. Esses barbantes vermelhos nada mais são do que vasos sanguíneos, carregando assim hemácias, né, os eritrócitos, os leucócitos, que nós vimos na aula de tecido sanguíneo, ok? Então, esses dois tecidos de propriedades especiais caminham juntos, tá? Por quê? Porque o tecido adiposo, ele é nutrido pelo tecido sanguíneo, e também porque ele está nessa rede entremelada junto com as fibras reticulares e as fibras colágenas, tá? Então você, o seu barbante, colocando em cima do plástico bolha, você consegue observar essa trama, ok? Então esse tecido ele é bastante vascularizado, gente. Então nós temos o tecido adiposo se dividindo em dois tipos: tecido adiposo unilocular e tecido adiposo multilocular. Pelo próprio nome já diz, gente. Unilocular. Unilocular só tem um lóculo, só tem uma vesícula de gordura. Só tem uma vesícula túrgida de lipídios, tá? Então é como se você estivesse mais uma vez pegando seu plástico bolha e olhando aquela bolinha que você está prestes a estourar, né? Tec, 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 até não parar mais, tá? Então esse tecido adiposo unilocular, ele é justamente esse tecido que tem uma única vesícula de gordura, ok? Então vamos começar com o tecido adiposo unilocular. Primeira coisa, é a cor desse tecido unilocular. Ele pode variar do branco, tá? Desde o branco, da tonalidade branca, ao amarelo escuro, dependendo da dieta do indivíduo, né? Então, essa dieta, né, pode acabar escurecendo, né, o tecido gorduroso, esse tecido se tornando mais amarelo escuro. Professor, de que forma? Alimentos com beta-caroteno, né, com carotenoides, né, que são pigmentações que acabam deixando o tecido mais escurecido, né? Então, o tecido mais amarelado, né? Ou amarronzado algumas vezes. Mas o certo é ele ficar mais amarronzado, né? Então, o caroteno dissolvido nessas gorduras dá essa coloração amarelada, um amarelo mais escuro. E a principal função desse tecido é o armazenamento de energia. Armazenar energia, produção de ATP, tá? Então, o tecido adiposo unilocular, ele é composto por um único adipócito, uma única célula de adipócito, tá? Uma única vesícula de gordura, beleza? Com função de armazenamento de energia, né? Então ele produz, né? Ele armazena essa energia e posteriormente para a produção de ATP. E a sua tonalidade é branca para amarelo escuro. Beleza? Então nós temos também o tecido adiposo multilocular, mas antes disso, eu quero falar algumas coisas ainda sobre o unilocular, que na minha filinha aqui que eu fiz, eu preciso evidenciar, né? Então, esse tecido, no período embrionário, esse tecido adiposo, ele é muito rico, né? Ele se espalha por quase todo o corpo do bebê.
Depois, quando o bebê vai se desenvolvendo, ele vai também desenvolvendo outros tipos de tecido, né? Mas o fato é que no indivíduo adulto nós temos um panículo adiposo, que é como se a gente tivesse aquele acúmulo daquela gordura amarela, né? E principalmente indivíduos gordos, né? Com dobras cutâneas, né? Indivíduos obesos, né? Como o professor aqui, nem o adipômetro cabe mais na banha do professor. Isso é muito sério, tá? Aqui, quando a avaliação física, eu vou para avaliação física, o adipômetro não vai, tem que ser aquele de cavalo, tem cadeira, né, gente? Mas, de fato, né, tem uma certa espessura, né, de banha, né, de tecido adiposo. Então, ela é uma camada disposta sobre a pele, esse panículo adiposo, né, e essa espessura ela é uniforme, né, por todo o corpo. Né? Então, isso acontece, né, durante o desenvolvimento embrionário e acaba que no adulto ela acaba se espessando, esse panículo adiposo acaba se espessando, tornando assim essa gordura mais evidente, tá? Então, por isso que na autópsia no indivíduo, quando se faz, né, uma autópsia no indivíduo gordo, né, um indivíduo obeso, você faz uma incisão e você vê aquela camada superficial do epitélio e aquela camada de gordura, né, amarelada. Né? E aí, com a idade, esse panículo adiposo ele tende a desaparecer. Então, a gente tem esse tecido adiposo, esse panículo adiposo durante o período embrionário, período fetal e dos bebês. Eu acredito que eu tinha falado o oposto, mas o correto é justamente isso. Esse panículo adiposo está durante esse período, né, de embrionário fetal e bebê, e depois ele tende a desaparecer em certas áreas. E ele é substituído pela gordura propriamente dita, tá? Ok? Então, nós temos esse tecido adiposo unilocular, representado tipicamente como plástico bolha. Então, a gente aqueles lóculos, né, do plástico bolha são os adipócitos. Perfeito. Ok? E são banhados por essa rede vascular, né, de vasos sanguíneos. Beleza. Então, nós temos aí o tecido adiposo multilocular. O tecido adiposo multilocular, ele também é conhecido como tecido pardo, tá? Porque ele vai apresentar essa coloração parda. E a sua principal função é a geração de calor. Então, é a proteção térmica, tá? Então, diferentemente do unilocular, que só apresenta um lóculo, uma, né, vesícula, né, repleta de lipídio, esse vai apresentar dentro de uma célula, dentro do adipócito, várias vesículas de gordura, tá? Então, vão apresentar várias, por isso que é multilocular. Então, são várias vesículas de gordura, ok? E a sua função principal é gerar calor. E como característica, nós temos a sua coloração parda. Então, comparando aqui, confrontando os dois. Tecido adiposo unilocular. Um adipócito com única vesícula de gordura. Sua coloração varia do branco ao amarelo escuro, principalmente da dieta do indivíduo ser rica em carotenos, né? Em alimentos e frutas, né? Por exemplo, que tem essa composição, né? Esse pigmento, né? Essa molécula que vai ter esse pigmento, né? Que é o caroteno, né? Que vai gerar essa coloração escura. E a sua principal função é armazenamento de energia, no unilocular. Então, um único adipócito com uma única vesícula de gordura. Já no multilocular, nós temos um adipócito, porém com várias vesículas de gordura. Várias. Então, é como se eu tivesse várias mãozinhas aqui, ó, representando várias vesículas de gorduras, tá? Então, várias bolinhas representando várias vesículas de gordura, ok? E aí, nesse caso, nós temos a principal função de geração de calor. Tanto um tecido quanto o outro, ele é espalhado ao longo do corpo, tá? Então, nós temos em vários locais do corpo. Então, nós veremos quais locais do corpo eles podem estar presentes. Vamos embora. Então, a sua coloração é parda. Então, quando vocês pegarem o material de estudo, quando vocês começarem a observar na literatura, começarem a observar os livros também, vocês vão ver o corte histológico de um tecido pardo, um tecido acastanhado, amarronzado, ok? Então, existem áreas do corpo em que a gente tem, né, tecido tanto multilocular como unilocular, né? Então, regiões onde nós temos mais depósito de gordura, né, principalmente nas regiões de glúteo, região de pneuzinho, né, aqui ao lado do quadril, principalmente onde se acumula mais gordura, região de peitoral, né, dependendo das características
sexuais, tanto para macho quanto para fêmea, tanto homem quanto mulher, vai apresentar essas características e ele se acúmulo de gordura em diferentes regiões do corpo, né? O homem cria aquela famosa barriguinha, né? A famosa barriguinha que a gente sempre tenta tirar, né? Mas sempre fica com aquela barriguinha rechuchuda e aqueles pneuzinhos, né? E o crescimento das tetas, né? O peito começa a cair, você vai começar a ver que você já está, né, no final da idade já. Quando você completa os 30 anos, você começa a ver tudo despencando, a ação da gravidade atuando, né? Então, nesse aspecto, nós temos, sim, os dois tecidos sendo localizados em várias partes do corpo, tá? Principalmente essas. Beleza? E aí, nós temos a histogênese do tecido adiposo. Professor, o que é isso? Pelo amor de Deus, não bota mais nome complicado para mim, não. Pelo amor de Deus, que eu não vou aguentar mais isso. Eu não sei o que é histogênese, professor. Calma, jovem, calma, criatura, que eu vou explicar para você o que é histogênese. Então, a histogênese é a função, gênese vem de quê? Origem. Então, é a origem de um tecido, tá? Então, a origem de um tecido, essa histogênese, ela vem justamente de uma célula-tronco mesenquimal, ou seja, de uma célula-tronco multipotente. Essa célula-tronco multipotente vai estar na medula óssea, na medula óssea. Na medula óssea amarela, que é onde nós temos concentração de células que vão formar adipócitos, ok? Então, nós temos, lá na medula óssea, formação de células do sangue, eritrócitos, nós temos formação de células de defesa, os leucócitos, nós temos também formação de células de gordura, né? Que são os adipócitos. Então, meus queridos, quando falarem para você, magro, cibito baleado, né? Que você tem gordura dentro dos ossos, acredite, porque isso é verdade, né? Você sabe que isso é verdade. Né? Você estudou, você é um cabo inteligente, e você vai dizer, sim, eu tenho gordura dentro dos ossos, e daí? E daí? E daí, boy? Né? Aí você vai fazer desse jeito. Então, a gordura, ela é produzida dentro dos ossos, né? Então, essa gordura, né, essas células, esses adipócitos são produzidos dentro dos ossos, tá? Então, nós temos uma célula-tronco multipotente, né, dentro da medula óssea, que pode produzir dois tipos de células. Essa célula-tronco mesenquimal, multipotente. Ela pode produzir tanto fibroblastos, que vão dar origem, olha só, os fibroblastos, tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente viu lá passada, né? Então, o que é o fibroblasto? Olha aí no tecido conjuntivo propriamente dito na aula que a gente teve na semana passada, né? Então, a gente tem os fibroblastos dando origem ao colágeno, principalmente, né? Então, é uma célula jovem, né? Que está em potencial, né? Ativo, que pode se diferenciar em qualquer outra, principalmente no tecido que é necessário, né? Que são as fibras colágenas, ok? Então, vão estar lá, no tecido conjuntivo propriamente dito. Ou pode dar origem, olha só, aos lipoblastos. Lipo de lipídios, lipo de gordura, blasto de células jovens. Então, blastos são sempre células jovens, meus amigos. Então, vejam isso aqui. Ó. Então, nós temos células-troncos, que podem dar origem a duas linhagens. Sejam fibroblastos, que aí vai para o tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Que nós vimos. Sejam lipoblastos, que vai formar agora, os lipoblastos vão se diferenciar, formando tecido adiposo multilocular ou tecido adiposo unilocular, meus amigos. Então, nós temos dois tipos de tecido adiposo sendo formado. Ou tecido adiposo multilocular, ou tecido adiposo unilocular. Beleza? Então, células-tronco formam fibroblastos ou formam lipoblastos. Os lipoblastos, por sua vez, podem se diferenciar em outras duas. Tecido adiposo multilocular ou tecido adiposo unilocular. Beleza? Isso tudo acontece na medula óssea. Ok? Simbora. Aí entramos num aspecto bem interessante, que são alguns acidentes que podem acontecer, né, durante a infusão, né, injeções de substâncias oleaginosas. Né? Então, nós temos injeções intramusculares que podem causar, por exemplo, né, se pegar uma veia, lembra que você está com o seu plástico bolha estendido aí na mesa, e você pegou um barbante vermelho para entremelar esse plástico bolha. E você sabe que esse barbante vermelho é o seu vaso sanguíneo. Então, esse vaso sanguíneo está lá. Tá? Então, imagina que você vai pegar uma agulha agora, sem
sem a ponta, tá, gente? Sem a... É o que é a seringa, né? Ou, você vai pegar uma seringa sem agulha. Eu troco as bolas, né? Você vai pegar uma seringa e você vai fingir que está inoculando, né, intramuscularmente uma substância, uma vacina oleaginosa, que conhece a bezetacil, por exemplo, é oleaginosa, né? A vacina da hepatite B, né, também é muito oleaginosa, né? Então ela é bem densa, bem viscosa, tá? Então, imagina que você, nesse processo de fazer a injeção intramuscular, nesse seu plástico bolha, entramelado por barbantes vermelhos, você pega, sem querer, um vaso sanguíneo. O que é que acontece? O que é que acontece? Embolia gordurosa. Embolia gordurosa, meus amigos. Isso pode acontecer com você, profissional da saúde, você, dentista, né? Você, futuro cirurgião dentista, quando for aplicar, por exemplo, uma substância, sei lá, não um anestésico, mas qualquer substância no corpo do indivíduo, né? Que aí você pode pegar um vaso sanguíneo. Né? Então você tem que ter essa cautela, principalmente enfermeiros, né? Que podem ter esses acidentes, né? Então a infusão inadequada de substâncias oleaginosas, ela pode cair na corrente sanguínea. E aí quando cai na corrente sanguínea, essa estrutura gordurosa, que são esses glóbulos de gordura, né? Gordura, né? Dessa gordura, né? Do óleo, né? Que estava na injeção e acabou caindo na corrente sanguínea, ela pode promover justamente essa migração e essa embolia gordurosa. Professor, o que é uma embolia? Por exemplo, eu conheço embolia pulmonar. Embolia é um êmbolo que se solta. Sabe aquele êmbolo da seringa, né, que vai e volta? Né? Aquele êmbolo da seringa quer dizer que ele se movimenta. Então, o êmbolo é algo que foi criado, né, pelo corpo, ou foi introduzido no corpo, né, como esse caso aqui, e aí ele se movimenta. Ele entrou numa parte e obstruiu uma veia, artéria, arteríola, capilares em outro lugar, tá? Que pode promover uma isquemia, né? Uma falta de suplementação sanguínea, né? Uma falta de suplementação de sangue, até mesmo um aneurisma por bloqueio, né? Então a embolia ela pode bloquear essas artérias, essas veias, essas arteríolas, tá certo? Então esse êmbolo, né, gorduroso, ele sai de uma região dentro do vaso sanguíneo, caminha pela luz do vaso sanguíneo, tá? A luz do vaso sanguíneo, nunca esqueçam disso, tá? Então a luz do vaso sanguíneo é o outro lado, né? É você pegando o seu canudinho e vendo o outro lado, ó, né? Então você está vendo o outro lado, é a luz, é a lume, ele cai nessa luz e pode obstruir alguma veia, artéria do sistema circulatório, ok? Então, embolia gordurosa pode acontecer. Vamos ver mais dessas embolias gordurosas. Então, a gente também tem, em situações de politraumatismo, né? Então, a gente, por exemplo, uma situação em que houve um desastre, um prédio caiu, e aí algumas pessoas ficaram presas, né? Nesse prédio. Essas pessoas estão vivas, né? Porém, tanto magro quanto gordo, eles sofreram politraumatismos, né? Então, quebraram o fêmur, né? É cheio né? A medula óssea tá lá e é cheio de gordura, é cheio de sangue, é cheio de todo mundo, né? Quebraram o fêmur, né? E aí, quando ele quebrou esse fêmur, né? Em várias partes, ou vários ossos do corpo foi quebrado, né? Então, ele teve justamente essas gorduras, né? Essas células de adipócitos que acabaram de ser produzidas, caindo na corrente sanguínea, tá? Então, ele sobreviveu ao desastre. Sobreviveu? Sobreviveu. Agora vai ser prestado os primeiros socorros, beleza? Vai ser levado ao hospital. Agora é tentar reverter o quadro de uma possível embolia gordurosa, que é justamente porque o osso fragmentou, a gente tem o vaso sanguíneo possivelmente carregando fragmentos dessa medula óssea, né? Então, traumas mecânicos podem ser capazes de inserir pequenos fragmentos ósseos e também fragmentos de gordura da medula óssea, né, nas veias, né, de forma intraóssea. Então, acaba fazendo injeção intravenosa. Então, pressão intraóssea, injeção intravenosa. Então, essas células de gordura acabam caindo na corrente sanguínea e, consequentemente, obstruindo, né, algum vaso, alguma artéria, alguma arteríola, algum capilar e promovendo a obstrução desse vaso. Ok? Beleza. Então, ainda continuamos com a embolia gordurosa. Falamos aí dos aspectos de traumas, né? Falamos sobre aspectos como injeções, né? Até mesmo cirurgias, né? Que podem ser em processos, né?
de cirurgias, até mesmo de exodontia do terceiro molar, né, do siso, né? Inclusive, vou beber minha água aqui, ó. Peraí. Preciso. A faixa de odonto de 40%. Então, nessas cirurgias, você pode causar um traumatismo, né, nessa região, e se essa região for bastante vascularizada, né, então tiver um nervo, né, passando ali, com, né, o nervo mandibular, ele pode, vai que, né, causa embolia gordurosa, né. Então, não só isso, mas em procedimentos estéticos. E aí eu gostaria que vocês pensassem comigo futuramente para uma próxima live, uma próxima videoaula, né, que a gente possa estar pensando aí com procedimentos estéticos na odontologia, né? Seria a bichectomia, tá? Então a bichectomia é a remoção da bola de Bichat, que são essas bolas aqui que estão dentro do, não vou colocar a mão dentro da boca, tá? Porque estamos em plena pandemia, né? E eu sei que eu vou estar dando um exemplo, porque eu comecei aula com máscara e não vou fazer agora besteira de colocar o dedo dentro da minha boca. Mas está aqui, né, entre a mucosa jugal, que é a mucosa da bochecha interna, tá? E acima, né, entre o músculo macete ali, vai estar, né, essa bola gordurosa, que é a bola de Bichat, tá bom? Então, nesse procedimento estético, ele é muito perigoso. Não é um procedimento simples, tá? Como muitas pessoas pregam, né? Então, nessa remoção, né, cirúrgica desse acúmulo de gordura, né, para fins de harmonização facial, deixar o rosto mais sequinho, né, é muito perigoso, né? Então, tem que ser feito por um profissional especializado, né, em cirurgias, um maxilo, um profissional especializado em cirurgia estética, né, um profissional especializado em harmonização orofacial, né, um médico, né, também se for feito por ele, né. Então, não só os cirurgiões dentistas fazem isso, mas profissionais da saúde como médicos também fazem, tá bom? Então, assim, nós temos procedimentos estéticos, a gente vai pensar na cirurgia de retirada da bola de Bichat, que é a bichectomia, tá? Mas nós temos também procedimentos estéticos como a lipoaspiração e lipoescultura, tá? Então, nós temos a retirada com aquele instrumento cirúrgico, né, que tem uma canaletazinha e que vai retirando a gordura, né? O problema é que, se não for feito corretamente, fragmentos de tecido adiposo, eles podem cair também na corrente sanguínea. Então, novamente, embolia gordurosa. Professor, o que é embolia gordurosa? Mais uma vez. Então, mais uma vez, embolia gordurosa é quando um adipócito, uma célula de gordura, cai na corrente sanguínea e aí acaba por obstruir alguma veia, artéria, arteríola, capilar, né, vaso sanguíneo. Alguma parte do sistema circulatório, ok? Então, acaba por obstruir. E aí nós temos o quê? Obstrução de um vaso capilar, obstrução de uma veia ou de uma artéria, nós temos a falta de suplementação sanguínea, da hiperperfusão sanguínea por todo o corpo. E aí, quando nós temos isso, nós temos a falta de oxigenação, porque o sangue leva oxigênio. Vocês viram, aula passada, a principal função é transporte, nutrição. Então, ele faz essas trocas gasosas, então ele leva oxigênio, tá? Então, nesse caso, nós temos um caso de isquemia, necrose e morte tecidual, né? A necrose, a morte tecidual. E se for sistêmica, tchau e bênção, morte do paciente, né? Não é do tempo de vocês, mas eu acho que vocês já ouviram falar do cantor, do vocalista, que agora esqueci o nome, de L.S. Jack. L.S. Jack, ele foi submetido a um processo de lipoaspiração, teve complicações e até hoje ele tem sequelas, né? Então, ele não se comunica tão bem, né? Ele não tem mais habilidades artísticas, como cantar, obviamente, e tocar, né? Mas LS Jack foi uma banda dos início dos anos 2000 aí, que era uma banda do rock, pop, acho assim, meio emo, talvez, não sei, indie, não sei, era massa, eu gostava, tá? Mas era um cantor que tinha uma música bem legal. Deixa eu ver se eu lembro a música. Eu vou cantar nessa live? Vou cantar nessa live. Vou. Que é isso, produção? A produção tá mandando? Escrevi uma carta, mais uma. Não lembro, não. Não vou lembrar. Se eu lembrar, eu gravo um áudio e depois mando para vocês. Ou depois eu faço uma live cantando.
tá bom? Então, nesses processos de lipoescultura e lipoaspiração, nós temos esses procedimentos que podem dar erro, ok? Beleza. Embolia por silicone, que é uma embolia também por substâncias oleaginosas, né? Então, não por substâncias intrínsecas que estão no nosso corpo, né? Como células adipócitas, né? Células de adipócitos, né? Perdão, que acabam caindo na corrente sanguínea, mas por substâncias oleaginosas, assim como a gente falou na infusão, na injeção, né? Então, nós temos alguns procedimentos estéticos onde há injeções, existem injeções de silicone em algumas regiões do corpo. Vocês devem conhecer alguns casos, né? Eu acho que eu não devo citar nomes, eu estou na live, eu estou na gravação, meu Deus, produção, posso? Não posso citar nomes, não. Mas vão aí e procurem aí falar sobre, procurem no YouTube, sobre o RUP do Nordeste, o RUP de Recife, tá? Vocês vão ver o processo de embolia por silicone. Então, a gente tem injeções intrateciduais de silicone líquido, né, para fins cosméticos, né, isso tem cada vez mais sendo aumentado, né? Então, os casos têm sido cada vez mais recorrentes, né? Então, nós temos esse risco de embolia, né, que se relaciona justamente com a quantidade de silicone que é injetada e o tecido que é vascularizado, a quantidade de vascularização desse tecido. Então, se pegar no tecido altamente vascularizado, como o tecido gorduroso, né, e o tecido adiposo, né, e o tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem possíveis casos de embolia, né, gordurosa, né, nesse tecido aí, né, nessa vascularização tecidual. Beleza? Então, alguns procedimentos estéticos, não só, né, para ganhar músculos, lá como o Hulk do Nordeste, né, que ele injetou silicone, e aí ficou com aqueles músculos avantajados, músculos não, silicone fibrosado, tá? Mais ou menos isso. Ficou com aqueles silicones fibrosados, né, no corpo, né? E aí ficou, o teu corpo fez justamente um fibrosamento com colágeno, né? Tentando isolar aquele antígeno que ele entendeu como antígeno, um corpo estranho, né? O silicone. Tentando isolar, né? Fibrosando aquele tecido. Ok? Então, nós temos alguns procedimentos estéticos também faciais, né? Infelizmente, em clínicas clandestinas, onde há infusão de silicones para harmonização facial, gente, acreditem. E em grupos, como é que eu posso dizer? Grupos vulneráveis, como moradores, né? Não moradores, mas pessoas que se prostituem, né? Travestis, né? Podem também, né? Eles acabam também por aderir esses tipos de situação, inclusive injetando silicone de carro. Então, imagina, substâncias oleaginosas potencialmente causando a embolia gordurosa. Então, imagina a aplicação, né, a aplicação clínica disso, imagina a repercussão clínica, né, o que é que isso pode estar promovendo, beleza? Então, trago para vocês essa discussão, tá? Dentro aí dos procedimentos estéticos. E a embolia gordurosa, né, intrínseca, ainda voltando para os fatores intrínsecos, né, nós temos aí, né, a lise, né, a quebra, a morte, né, de células hepáticas, como ocorre no fígado, né, células hepáticas, em situações em que nós temos graus de esteatose. Né? Então, o fígado normal, ele não apresenta, né, naturalmente, ele não apresenta células de gordura. Né? Então, assim, a esteatose hepática grau 1, nós temos algumas células de gordura. E é fato que muitas pessoas acabem tendo essa esteatose hepática grau 1. Por quê? Porque a gente acaba consumindo mais do que precisa, a gente acaba consumindo mais do que necessita, do que gasta, né? Então a gente acaba acumulando gordura de fato nos tecidos, né? E principalmente no fígado, tá? Então, pela dieta hipercalórica, por fast food, por drive-thru, né? Eu sei que no lockdown agora total fica cada vez mais difícil isso, né? Mas ainda assim, a gente acaba engordando no período de quarentena, né? E aí acaba tendo essa repercussão de casos clínicos como esteatose hepática, que é a gordura do fígado, né? O problema é quando essa esteatose hepática, ela evolui de grau 1 para grau 3, e de grau 3 para cirrose. Então, eu já estive em esteatose hepática grau 3, tá?
principalmente por aumento de triglicerídeo no sangue. Então, no hemograma completo, sempre dava as taxas alteradas desde pequeno, gente. Isso é crônico, tá? Isso é inflamação crônica, tá? Então, sempre desde pequeno eu dava alterado triglicerídeo. Sempre dieta, né, triglicerídeo alterado. E aí eu tive que entrar, né, na ação medicamentosa, né? Então, eu tomo, né, os medicamentos para controlar a baixa de triglicerídeo, né? Controlar a baixa de triglicerídeo, não. Controlar a taxa de triglicerídeo fazendo com que ela baixe, né? E assim eu não desenvolva, né, um processo de cirrose por esteatose hepática gordurosa, né? Não é nem por álcool, não é nem por álcool, tá, gente? Então, assim, o fígado aguenta até um certo ponto. Até certo ponto ele aguenta. É um órgão altamente regenerador. Né? Ele se regenera, ele é regenerativo, tá? Então, até certo grau, até grau 3, ele pode regredir para grau 1. Foi o que aconteceu comigo, né, em um tempo remoto da minha vida, alguns meses atrás, né, antes da quarentena. Quando estava em exercício físico, dieta e tudo mais, consegui regredir para o grau 1. E aí, até a médica, né, que estava fazendo ultrassom, né, perguntou se foi uma dieta restritiva que eu fiz. Não, foi atividade física e retirei a massa. Retirei a massa. Quando comia, eventos esporádicos. Não, nem parei de beber, na verdade. Né? Não que eu esteja incentivando o consumo de álcool, né? Mas bebia a cada 15 dias, uma vez por mês. Não parei de beber. Então, assim, a gente sabe que um dos fatores predisponentes para a esteatose hepática, né, e para a cirrose é a bebida. Mas, além dela, a gordura. Beleza? Gente, eu espero que tenha sido bastante produtivo para vocês, né? Gostei aqui da participação de um pico aqui de 37 pessoas visualizando a minha live. Eu ainda não estou conseguindo muito bem saber como administrar isso, então não sei se alguém deixou pergunta, verei e responderei por escrito. Para os meus alunos que me acompanham aqui também, eu vou voltar agora para a plataforma JITS e vou continuar tirando dúvidas, ok? Então, na plataforma JITS, vocês vão ver essa carinha aqui, né, cosplay do Homer Simpson, que eu sempre coloco no final das aulas, tá? Cosplay do Homer Simpson, agora, estou deixando até a barbazinha crescer, tá? Ou cosplay do Hellsink, né? Vocês que sabem. Então, nesse caso, eu vou voltar lá para o JITS, tá bom? Então, obrigado aí pela participação. Valeu, até a próxima.